Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Acho que eu já vou direto ao assunto, que eu estava me lembrando aqui. Não foi uma vez só, mas eu vou relatar aqui o caso que aconteceu com uma pessoa bem próxima. E para vocês verem como que funciona a coerção e medo dentro da corporação Mormon. Antes disso, as pessoas falam assim, você só fica falando das coisas ruins da igreja. Eu falei que a igreja ela tem coisas boas, por exemplo, amigos, tem as pessoas lá, ninguém ensina a matar, a roubar, ensina você a ser uma boa pessoa quando você conversa com pessoas boas, às vezes coisas assim. Só que toda a parte da falcatrua da sua história, junto com pessoas que utilizam, por exemplo, o cargo de liderança como um pedestal ali, para ele poder ser maior que todo mundo, ser a última bolacha do pacote, e ali colocar em prática, por exemplo, a sua manipulação, aí a gente vê toda a parte com que ela é mal com as pessoas. Mas vamos lá. Eu estava lembrando de um caso aqui, né, entre outros que eu vi, mas de um caso específico, da coerção e medo que é utilizado. Eu lembro que quando eu trabalhava no bispado, teve uma pessoa, né, eu era conselheiro na época, e teve o bispo, e ele estava com um caso que ele até comentou com a gente, uma pessoa veio até mim e tal, e ela não estava conseguindo dar oferta de jejum por 2 meses, e eu fui e retirei, ele comentando com a gente, eu fui e retirei a recomendação dela. E eu lembro que ele utilizou essa forma de falar, ele falou assim, gente, eu preciso educar os membros a que eles possam fazer as coisas que são requeridas na igreja. Então, como lição, e vou começar a fazer isso a partir de agora, eu lembro que ele falou, e começou com essa pessoa que chegou até lá, e falou, preciso renovar minha recomendação, só que eu estou 2 meses, eu não consigo dar ofertas de jejum, que tá difícil. Aí ele falou que deu uma lição nela, que ela deveria se esforçar para isso, e enquanto ela não conseguir tirar para poder dar as ofertas de jejum, porque todo mundo consegue se esforçar, e na visão dele, ele falou que pegou a recomendação dela, pediu, ela tirou do bolso, e ele falou assim, enquanto você não conseguir se policiar, uma irmã, né? Policiar, irmã, quanto a isso, e priorizar, sempre tem um dinheirinho, uma moedinha que você pode tirar para doar. Então, enquanto você não conseguir, as suas bênçãos estão estacionadas, e eu vou rasgar aqui na sua frente a sua recomendação e só te darei outra quando você conseguir dar ofertas de jejum. Ele rasgou a recomendação na frente dela. Na época, até me chocou quando ele contou isso. E realmente até me chocou na época, porque ele contou, falando, eu rasguei na frente dela, isso vai ser uma lição, vou começar a fazer isso. A pessoa sai lá chocada, tipo assim, olha, imagina uma pessoa engajada com as coisas da corporação Mormon, da igreja. Olha aqui, ele rasgou, imagina a cabeça da pessoa, hein? Ele rasgou a recomendação na minha frente e falou que minhas bênçãos estão paradas, enquanto eu não conseguia arrumar dinheiro para poder dar as ofertas de jejum. Imagina a cabeça dessa pessoa. Se isso não é coerção e medo, eu não sei o que é mais. Não sei se você vai passar um pano aqui e falar, não, mas o bispo estava certinho. Às vezes acontece, né? O bispo estava certinho, ele tinha que fazer isso mesmo, porque as pessoas têm que aprender. Você sabe das dificuldades dela? Ele perguntou o que ela está passando. Não, né? Só tem que ter. Dá um jeito, porque senão não tem as bênçãos. Bênçãos compradas. Isso é uma bênção comprada. Vocês concordam comigo que está caracterizando como isso? Aí eu me lembro disso, e na época, mesmo me chocando, ainda como soldadinho, não, mas talvez o bispo está certo. Ele recebeu a revelação porque ele tem um manto e não sei o que. Tem um manto, uma ova. Não tem. Para fazer isso aí. Aí alguém uma vez comentou num vídeo. Na verdade foi um vídeo que eu fiz, né, que eu tava falando do carro e tal, eu fiz até uma gravação, e eu lembro que alguém comentou no YouTube falando algo como isso, olha, a igreja ela vende suas bênçãos e não sei o que tem, e é verdade, olha o que aconteceu com essa mulher. Se você já viu algo parecido, algo assim, deixa um comentário aqui no podcast, tá? Eu acho que vai ser muito proveitoso para as pessoas entenderem que às vezes você viu isso ou passou por isso, que é pior ainda, mas pode ter passado por isso. Você vai ver que também não é só você que passou por coisas assim dentro dessa igreja, dessa corporação. Então as pessoas ainda estão falando que eu pego muito no pé, e eu sei que às vezes a maneira de se falar
se torna um pouco mais acalorada porque é difícil lembrar dessas coisas e ser pianinho. Eu volto a falar, como que vocês acham que deveria ser? Olha, teve uma irmã, calminha, né? Acho que vocês queriam isso, assim, vocês que é o membrinho com a recomendação no bolso, que chega aqui e fica me criticando que eu tô muito áspero na maneira de se falar, talvez vocês queriam isso, que eu chegasse aqui e falasse, olha, teve uma irmã que ela foi super coagida, rasgaram a recomendação no pente dela, mas tá tudo bem, mil maravilhas. Não tem como. Ao lembrar disso, nós que somos humanos e é super natural isso, a gente fica indignado. E é difícil eu ter essas lembranças e vir aqui falar para vocês, porque eu sei hoje que aquela pessoa sofreu algo no emocional dela que é indescritível, a gente não consegue imaginar. Mas é isso que acontece nessa corporação. Então é algo como isso, e não foi uma vez ou duas só que eu vi isso lá dentro, é que eu estou relatando uma vez que eu vi isso, uma coerção e medo, né? Tentando liderar por coerção e medo de uma maneira tão clara como essa. Hoje, eu acredito que essa pessoa não esquece esse momento. E eu sei que ela está lá na igreja ainda, como um soldadinho, mas imagina ela agora sempre, eu preciso, tal. Às vezes ela faz o que não pode, ela se prejudica em outras áreas para poder agora, quando for renovar sua recomendação, não, eu tenho que ir, mesmo, eu tenho que mostrar que eu tô, mesmo que passo dificuldades, mas eu tenho que doar as ofertas de jejum, meu dízimo sempre em dia, ofertas generosas, porque senão ele vai rasgar na minha frente novamente e vai falar que minhas bênçãos estão paradas. Se isso não é liderar por coerção e medo, eu não sei o que é mais. Nunca vou esquecer isso. Hoje eu passo muitas coisas pela minha cabeça por causa dessa experiência. Como eu queria voltar no tempo e falar assim, você está super errado e a sua obrigação agora é chamar aquela pessoa, bispo, e pedir desculpas para ela. E falar que você teve um pensamento de canalha, achando que as pessoas vão perder suas bênçãos e elas têm que passar por dificuldades para que elas possam ter coisas boas. E você está colocando isso na cabeça das pessoas. Como eu queria voltar no tempo e falar isso. Você teve uma atitude canalha com uma mulher. Porque é uma mulher na época dessa experiência. É complicado, pessoal, é complicado. Ao lembrar disso, me vem vários sentimentos. E às vezes você ouvindo aí pode ter também. Então vá até o YouTube e comente nesse podcast o que você acha. Se você está no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o YouTube nesse mesmo podcast, comente. Eu queria saber o que eu vou responder todo mundo, responder mesmo, além do coraçãozinho, porque eu preciso saber se você já viu algo ou parecido, ou se você já viu algo na igreja ou pessoas tentando liderar por coerção e medo, que é o que mais vê dentro dessa corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.